Olá, seja muito bem-vindo, Livre Anjos. Eu sou Adriana Racassa, sou atriz, terapeuta, sou oraculista, professora de baralho cigano, professora de Theta Healing. Minhas leituras são terapêuticas, é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo, então pega para você aquilo que fizer sentido para o seu momento e o resto você entrega para o universo. Durante toda a leitura eu vou trazendo consciências através da fonte, né, para que você possa, como se fossem updates no seu sistema, certo, Libra? Para que você possa caminhar mais leve aqui nessa jornada, para que você possa assentar todas as informações que vão vir aqui na sua tiragem. Mirabel, minha gata, está querendo participar da sua leitura, então certamente você tem bastante proteção espiritual ou tem um anjinho protetor aí na sua casa, certo, Librianjo? Se não tem e está querendo ter, fica aí a dica, é um ótimo passo agora para você em abril, certo, meus amores? Então vai fechando os seus olhos, vai respirando bem grande. Vou pedir licença ao seu anjo da guarda, presença, firmeza e proteção do seu e do meu anjo da guarda, toda a espiritualidade maior, a força cigana que nos acompanha, que possa trazer todo o direcionamento, toda a guiança, quais são as mensagens, quais são as dicas, quais são as áreas que Libra está pronto para trabalhar agora em maio, que vai estar mais favorável, né? E para qual grupo de Librianjos eu vou falar esse mês. Esse é o seu X-Tudão de maio, então vai passar por todas as áreas da sua vida e que eu possa ser simplesmente um instrumento da espiritualidade aqui para trazer tudo de mais elevado para o seu momento, certo? Tudo aquilo que vai te trazer abertura de caminhos e que você possa sair dessa leitura muito melhor do que está chegando. Que você receba aí uma chuva de amor incondicional que venha limpando, purificando, alinhando os seus chakras, reenergizando todo o seu ser, harmonizando as suas células, que você possa sentir essa sensação gostosa de harmonização, de contato com a fonte agora. E eu vou te trazer essa consciência de que você está sempre, a todo momento, nessa conexão, certo? Então, a todo instante que você precisar ou sentir, você pode fazer rapidamente essa conexão com a sua espiritualidade. Tá bem, Libra? Pode ir abrindo seus olhos, vai abrindo o seu campo, mentalizando, né? O que você está querendo saber, o que está mais desafiador aí já nesse início de ano para você. Já temos aqui Librianjos passando por muitas transformações. Carta número 1, casa número 1, casa do eu, falando de vocêzinho, meu amor. Você é uma pessoa bastante forte, ou se faz de forte, né? Se coloca num lugar de fortaleza, que dá conta da família, dá conta dos amigos, dá conta de todo mundo. E aí a pedida aqui é cuidado para não se sobrecarregar e esquecer de você. Tá vendo? Essa árvore é extremamente frondosa, mas olha aqui o tamanho do tronco dela. É um tronco muito fino para sustentar tanta coisa, sabe? Então, entender o que é prioridade na sua vida e de que maneira você se organiza para poder honrar todas essas pessoas, essas escolhas, mas com leveza e tranquilidade, sem sobrecarga, para não te adoecer. Certo, Libra? Eu tenho alguns librianjos aqui entrando em um certo colapsinho. Então, para que não chegue nesse ponto, se ainda não é o seu caso, para que não chegue, já vamos fazendo os ajustes de agora do início do mês, certo, Libra? Para que você possa ficar bem de boa, passar por maio assim, só recebendo os frutos de tanta coisa que você planta. E olha que você planta é coisa, viu? Temos aqui Librianjos que são múltiplos, né? E tem muitos saberes, quereres, desejos. E é isso que te move no mundo, né? De uma maneira muito maravilhosa. Mas você só tem duas mãos, duas pernas e um corpinho. Então não vai dar para pegar tudo a todo instante, a todo momento. Encontrar o seu ponto de equilíbrio é extremamente saudável e necessário. Eu vou te trazer a consciência de que você já sabe fazer isso da melhor e mais elevada maneira, certo? Sem sobrecarregar o seu sistema, sem precisar adoecer para entender que precisa parar e
priorizar, sabe? Montar uma lista de prioridades, enfim, para quem gosta de trabalhar com listas aí, né? Para que você possa organizar tantos amores, assim, são muitas, você é muito apaixonado, né? Libra é muito apaixonado por muitas coisas, apaixonado pela vida, apaixonado por viver, apaixonado pela natureza, também é apaixonado por pessoas. Então é um coração imenso que cabe muita gente, cabe muita coisa, mas precisa de colocar uns limites aí para algumas pessoas, porque as pessoas, elas se aproveitam, algumas pessoas, elas simplesmente vão na tua onda, sabe? E acabam achando que não tem a força suficiente para seguir na caminhada aqui sozinho. Sendo que, Libra, todos estamos aqui na caminhada, caminhando sozinho, né, meu amor? Você pode apoiar, você pode conduzir, você pode trazer insights, mas quem caminha mesmo, o caminho para base do pé depois do outro, é cada pessoa, entendeu? Você por você, ó, a chama da vela tá aqui danada. Você por você carregava todo mundo nas tuas costas, assim, como uma grande matriarca, sabe? Mas eu tô falando com librianjos aqui que não são pais nem mães, então não sei por que estão se colocando nesse lugar de pais e mães das pessoas, sabe? De maternar as relações. Engraçado que essa não é uma carta que fala de maternar, mas veio isso forte, então eu vou compartilhando aqui com vocês, certo? Então, cuidar da sua saúde, de você em primeiro lugar, priorizar aquilo que pode ser priorizado e deixar aí aquilo que já pode ser deixado, sabe? Entender aonde você está flexibilizando demais coisas e pessoas e situações na sua vida em detrimento da sua saúde física, mental, emocional ou espiritual, tá? Então o Maio tá te fazendo um convite lindão, assim, de reconexão e de reestruturação mesmo, para saber colocar os seus sims e os seus nãos de uma maneira mais equilibrada, mais efetiva, inclusive. Porque para algumas pessoas você já disse muitos nãos e a pessoa está fazendo ouvido de mercador, né? E aí fica aí tentando dar uma sugadinha ainda onde pode. Então cuidado, tá? Com essas pessoas ou situações que ficam se colocando nesse lugar. Casa número 2, casa do sustento, né? Aquilo que te sustenta aqui nessa terra. E também o dinheiro, né? O trabalho, né? Aquilo que nos permite caminhar aqui com segurança, né? E aí temos aqui a carta da cegonha. Para alguns, novidades vindo aí. Novos projetos, novas oportunidades, oportunidades que você plantou lá atrás e que vão começar a dar frutos agora e que você vai começar a sentir o prazer vindo desses plantios todos. Talvez você já esteja recebendo essas propostas, talvez você já esteja sentindo na pele o reverberar desses frutos. Às vezes, aqui não necessariamente é um fruto financeiro já colocado, tá? Mas é essa abertura através de um reconhecimento, cria-se uma abertura para monetizar esse projeto, essa ideia sua, tá? Que é de muita potência, principalmente vocês que têm aí ideias e intenções de trabalhar com o feminino, com a cura, né? Com o acolhimento, com medicinas femininas, tá? Com a cura da maternidade, com a cura da sexualidade, tá? Pedindo aqui muita conexão com a sua intuição para conseguir se organizar da maneira que foi sugerido lá na casa 1, né? Para que você tenha mais prazer na sua caminhada, menos esforço e mais leveza, sabe? Essa cegonha aqui, ela não tá com pressa, ela tá contemplativa, sabe? Talvez você esteja no momento de observar e, sabe, curtir o seu momento, curtir as conquistas que já estão.
mesmo que os novos desejos e as próximas conquistas já estejam aí na porta, né? Então, se aproprie dessas conquistas que já estão, sabe? Da sua liberdade, daqueles pontos em que você já conseguiu a sua liberdade, a sua autonomia, sabe? Curtir um pouco mais aquilo que já foi conquistado, para validar as conquistas, em primeiro lugar, e para também abrir espaço para as novas. Porque se eu não valido a minha caminhada, de que adianta eu continuar conquistando? Eu vou continuar invisibilizando e diminuindo a minha trajetória, as minhas conquistas e tudo aquilo que eu sou. Toda a minha potência e todo o meu esforço, né? Que, ó, tá ralando, né? Então precisa validar todo esse caminho que já foi trilhado, tá? Para você que já está trabalhando, pode ser que venha alguma proposta diferente dentro do seu trabalho mesmo, tá? Nada que vai te tirar do eixo, nada que vai te bagunçar, nenhum super, hiper, mega desafio, mas talvez algo que te dê um pouco mais de prazer e tranquilidade dentro disso que você já faz. Então, fique muito atenta à intuição, obviamente, porque às vezes não é uma coisa que vai ser colocada para você, mas um insight de como você pode fazer mais e melhor dentro da tua proposta de trabalho. Mas pode ser sim uma proposta mesmo de mudança de cargo, enfim, ou de assumir alguma outra responsabilidade aí, e para você se conectar com a sua intuição, para você saber aquilo que vai te pesar e que também não vai te agregar muito. Então não, ou não, cara, esse aqui pode ser um desafio para mim, vai me estimular, porque você é movido por desejo, então, pô, tenho o desejo de aprender ou de, sei lá, mudar aqui esses ares, então vambora, sabe? E conectar com a sua intuição e com essa nutrição do seu ser a partir da validação dos caminhos que você já trilhou e das conquistas que você já realizou. Sabe? Você está vivo aqui hoje, você está respirando aqui hoje, você está vestindo aqui hoje, você mora em algum lugar, você dorme em algum lugar, sabe? Você come. Isso tudo são conquistas. Porque tem muitas pessoas que não têm nada disso, ou tem pouco disso, entende? Então, validar as suas conquistas. Mesmo que você ainda não esteja lá no lugar que você imaginou que estaria, com a idade que você está hoje, não importa, meu amor. Você ainda está aqui. Então tem muito caminho para você ainda, ok? Nada de achar que tá com o pé na cova. Tem muitas pessoas aqui, principalmente pessoas mais velhas, mas também gente mais nova, achando que já tá com o pé na cova. Bora parar, Libra. Nananai, nai, nai, nai. Tá? Você tá vivo, tem muita energia, só que tá cansado porque tá carregando o BO dos outros. Então, reajusta, realinha, se centra, te toma de tenência e vai para tua vida com mais equilíbrio, ok? Que aí vai sobrar mais energia para você fazer as suas coisas. Casa número 3, casa que fala das nossas relações interpessoais, como a gente aprende através do outro, né? Olhar o outro como um espelho meu. E aí temos aqui a carta do navio. Pessoas indo embora da sua vida, meu amor. Não vejo conflito nessa partida. Algumas estão saindo muito lentamente, com uma certa resistênciazinha, sabe? Mas deixa aí o que precisa ir, sabe? Se tá saindo, não tem que ter esforço. Esse é o detalhe, sabe, ô Libra? Não tem que ter esforço para você manter as pessoas do seu lado. Talvez o meu trabalho dentro das relações é da nutrição, mas não para tentar manter essa pessoa presa a mim ou querendo, eu tô tentando te provar a todo instante, a todo momento que você deveria me escolher ou ficar aqui comigo, não, amor, não, perde seu tempo não. Quem quer fica, quem quer faz. Então, não perde seu tempo. Se tá indo, tá vendo que tá indo, conversou, continua indo, beijos de luz, entendeu?
Outras pessoas, à medida que sai, outras pessoas começam a se achegar, porque você abre espaços. Então, enquanto você está perdendo tempo tentando fazer alguém que não quer ficar, ou que nem deveria ter se achegado, mas está aí, né, usufruindo de tudo que é você, enquanto você está perdendo o seu tempo tentando fazer com que essa pessoa acredite que ela deveria ficar, deixa aí e abre espaço para quem quer de fato ficar, porque quem vier vai estar mais alinhado com a sua verdade, sabe? Então é menos trabalho, sabe? É óbvio, gente, vai ter crescimento, vai ter aprendizado, vai ter... Cada um vai ter que lidar ali com as suas vulnerabilidades, com as suas emoções. Ora, as emoções vão estar um pouco mais mexidas, ora vai estar mais divertido, ora vai estar mais assim, mais assado. Isso é relacionar-se, não é uma linha reta. A vida é impermanência, as amizades são impermanências. Se tá tudo sempre no morno, sempre no raso, então talvez nem devesse estar aí, porque tá só ocupando espaço, sabe? Ocupando espaço na sua vida, na sua rotina, ocupando espaço na sua cabeça, no seu coração, sendo que tem relações, pessoas e situações muito mais compatíveis com quem você é hoje, com a sua versão 2025.5, e que não conseguem chegar porque ainda não tem espaço. Então, abra os seus espaços para os novos espelhos, para os novos aprendizados, para os novos amigos. Ok? Talvez se oportunizar viagens, assim, sabe? E expandir o seu núcleo de amigos. Pode ser uma boa. Mais do mesmo não vai fazer... Não é o que vai te dar... Sabe? Que vai alimentar o seu desejo, que vai alimentar os seus sonhos, os seus quereres. Você precisa de gente que some... de somar, sabe? Ao seu eu, sabe? Que te fortaleçam, que te impulsionem, e não de gente para você botar nas tuas costas e atrasar e retesar. Essa palavra está muito forte agora no mês de maio para muitos signos, sabe? Retesar sua caminhada. Ok. Casa número 4, casa que fala do seu espaço sagrado sua casinha, espaço sagrado seu corpício. Tô falando com librianjos aqui que estão vivendo talvez até um sonho dourado aí de casa, né? Estão conseguindo cada vez mais se organizar para deixar a casinha com o seu jeito, com a sua cara, com a sua energia, com a sua vibração. E que assim se mantenha daqui por diante, certo, Libra? Cuidado com quem você deixa entrar na sua casa. Cuidado com quem você deixa entrar nesta casa, tá? Porque é a única que você tem. E se pessoas entram para deixar a sua sujeira, quem vai ficar para limpar depois? É tu, entendeu? Então... olhos e ouvidos atentos, perceba quem vem somar, perceba quem vem expandir, te ajudar a expandir, inclusive a sua mente, as suas percepções sobre a vida, as suas percepções sobre você mesmo, tá, Libra? Mas não acha que é todo mundo maneiro e todo mundo chega aí e vambora. Muito cuidado, tá? Não que vá acontecer nada, não tô vendo nada demais acontecendo aqui, mas é mais uma questão energética mesmo, de ficar te bagunçando. Você vai lá, se limpa, faz terapia, cuida da cabeça, cuida do corpo e tudo mais, e aí depois entra qualquer cacareco aí na tua casa ou no teu corpinho, e aí caga tudo que você fez. Ai, me identifico muito, porque já vivi muito disso. Hoje menos,
Mas de volta e meia, meu amor, vai acontecer, não tem problema, faz parte. Mas o legal é a gente manter essas antenas ligadas, sabe? Para que a gente passe por essas situações cada vez menos, até que não precise mais passar. Sabe, não precisa desse desafio. Eu vou te trazer essa consciência de que você já sabe se relacionar com equilíbrio, já sabe se comunicar com clareza da melhor e mais elevada maneira, que você já abre os espaços com facilidade, já tem prazer nessa abertura de espaços, em deixar ir com leveza e deixar chegar com a mesma leveza tudo aquilo de mais elevado e mais compatível com a sua vida e com o seu momento, tá? E que você já sabe cuidar dos seus espaços sagrados, tanto a sua casa quanto o seu templo, que é o seu corpo, da melhor e mais elevada maneira. Para você é extremamente necessário ter sol na vida. Então, veja como é que tá aí o seu acesso ao sol, o acesso da sua casa ao sol, sabe? De repente ajustar aí a posição da sua cama para que você consiga ver o céu, sabe? Que você consiga ter esse contato com a natureza de uma maneira mais solar mesmo, sabe? Sentir o sol na pele, vá mais à praia, põe o pé na areia. Se você é da cachoeira, vá mais à cachoeira, tá? Isso são fontes de reconexão e de nutrição para você. Então não se perca disso, porque às vezes a gente, né, na correria da vida adulta, acaba deixando algumas coisas que a gente toma como prazer, mas que na verdade são manutenção da vida pra gente, tá? É prazeroso, mas é manutenção da vida, então não pode não ter, tá bom, meu amor? Pra você que tá em processo de mudança de casa também, casa física, né? Vejo uma luz aqui no fim do túnel, chegando até o fim de maio, até o fim mesmo, mas bem mais pro fim de maio, tá? Mas confia, para que você não perca a confiança nem a esperança, sabe? E nem esmoreça. Foque na sua busca e na sua procura. Preciso mudar de casa, quero uma casa diferente. Sinto que já não é mais aqui, a casa está me expulsando. Começou a explodir coisa, quebrar trem dentro de casa. Tive problema com o vizinho, talvez seja o momento dessa mudança. Então, comece a olhar. Se não for uma coisa muito urgente, ainda assim começa a olhar agora no mês de maio, porque até o final do mês vejo aqui uma coisa muito mais compatível, mais clara, mais arejada, mais solar, chegando para você aqui para complementar o seu processo de autonutrição, de autocuidado, sabe? A nossa casa é onde a gente volta para se recarregar, né? E se não tá legal, e se as coisas estão quebradas, e se eu tenho muito entulho, muita coisa guardada, né, dentro de casa, não vejo que é muito o seu caso. Mas se for para alguma parte de vocês isso, comece então por essa limpeza, sabe? Começa por tirar aquilo que tá demais, aquilo que tá entulhado, aquilo que tá aí há um tempão e você não usa, aquilo que tá quebrado, vou consertar e nunca conserta, sabe? Tira do armário, tira essa escassez, abre espaço. Ai, mas se eu precisar, se você precisar, você vai ter dinheiro para comprar, entendeu? Quando você precisar. Pode ser que você nem precise disso aí. Isso aí tá só ocupando espaço e aglomerando energia parada. Você não precisa disso, ok? Você precisa de movimento. Movimento. Casa número 5, casa que fala da sua autoestima, né? Como é que você coloca deixa sua marca no mundo. Aí temos aqui a carta do ramalhete. Você é uma pessoa muito maravilhosa, especial, assim, cheirosa, é uma pessoa agradável, uma pessoa que onde chega já sai fazendo amizade. Se você não está nesse mood, então precisa olhar internamente o que é que está te impedindo de viver essa sua verdade, porque o que você queria, na verdade, era estar assim, era se sentir confortável nesse lugar, sabe, de poder falar, de poder ser. Então, se não está,
vai trabalhar nesse ponto, porque é um dom, é um talento. Então por que você está se privando de você e privando o mundo, né? Você é uma pessoa agradável, você é uma pessoa gentil, você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa que fortalece outras pessoas, já vimos aqui, né? Às vezes até mete os pés pelas mãos nessa tentativa, nesse querer e nesse desejo. É uma pessoa desejosa e desejável. Então, se não está vendo esse vavavum aí todo, meu amor, vai trabalhar essa malemolência, esse feminino aí, essa energia, esse feminino ou esse malandro aí, tá? Vai trazer essa força de atração para você, porque isso é você. Talvez você esteja no polo oposto, por traumas, por questões, por dores do passado. Eu entendo, eu acolho, mas a gente já pode aqui, se tá vindo agora, é porque você já tá pronto para trabalhar isso, tá bom, meu amor? Então bora lá, bora trabalhar essa cremosidade. Ai, deu até um calorzinho. Vou te trazer a consciência de que você é isso tudão mesmo, que é cremoso, é cremosa, é magnético, é agradável, é desejante, desejável, sabe? Que isso tudo são qualidades. Em algum momento, algumas pessoas foram encaixotadas com a fala de que era demais. Você é demais, você, sabe, seja menos, e aí você, puf. E aqui a gente tá para te libertar dessa caixinha que te colocaram que não é sua, era de quem te colocou. Se a pessoa quiser, ela que se enfie lá. Não você, tá bom, Librianjo? Eu, hein? Sai fora, tá? E vai viver sua verdade, assim. A pedida para maio é assumir-se cada vez mais, assumir a sua sexualidade, assumir a sua verdade. E eu sei que em quesito sexualidade, principalmente, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil para todos, mas nem que seja só para você se entender, para você mergulhar nisso e você se libertar das suas próprias prisões internas, sabe? E depois o mundo começa a responder de forma diferente, quando você já se aceita, quando você já se acolhe, quando você tá tranquilo no seu corpo, vivendo a sua verdade, sabe? Ninguém precisa dar conta da tua vida. Ninguém precisa dar conta da tua vida. Ai, mas eu ainda dependo do meu pai e da minha mãe. Beleza, mas tem um limite esse dar conta, sabe? Então, que você possa acolher aí, acolher-se de maneira integral, integrada, sabe? E se libertando dessas pequenas e grandes amarras que te foram sendo colocadas ao longo da vida, por projeção de medo, por projeção, seja lá do que seja. Muitas dessas coisas são projeção de outras pessoas e você já pode e já sabe como, quando e por que devolver essas projeções com consciência anexada. Porque aí a gente não está devolvendo a dor, a gente está devolvendo a consciência, sabe? De que isso é delas, não é seu. Então, portanto, você não precisa ficar carregando mais, sabe? Isso para sua vida. E assumir-se grande diante da vida, diante de quem você é, sabe? Você é um navio, meu amor, você não é um barquinho, você não é um barquinho de papel, meu amor, você é um navião, sabe? Um transatlântico. Então vai se assumir esse transatlântico maravilhoso, imponente, que todo mundo quer subir para passear. Inclusive algumas pessoas passeiam, mas que não deveria. Outras deveriam e você não está abrindo espaço. Se liga, hein, Libra, se liga. Casa número 6. Número 6. Casa que fala do trabalho e qualidade de vida, né? Como é que eu organizo o meu cotidiano para eu poder ter o trabalho, mas também ter o descanso. Mas também ir coçar na praia, tomar meu solzinho bem pleninho lá, né? E aí temos aqui a carta dos peixes, falando... Bom, já falamos lá no início, né? Muitas coisas, muitos quereres, muitos desejos, e aí você se atola de coisas.
Tá precisando trazer um pouco mais da energia masculina no sentido de racionalizar e priorizar as coisas para conseguir chegar mais longe nas conquistas, sabe? Dividir para conquistar, tipo isso, tá? Não tem como você abraçar o mundo inteiro de uma única vez, apesar de você querer e muitas vezes achar que tem braço suficiente para isso. Não tem, amor, não tem, tá? Você é ser humano e olha que maravilhoso. Um bom ser humano, bem cremosinho, conquistador, sabe? Que vai e que tem uma boa conexão aqui com a prosperidade, com a riqueza, mas que às vezes se atropela, sabe? Com tantos quereres e tanta multiplicidade. Nossa, mas eu canto, eu danço, eu sapateio, eu faço faxina, eu sou bastante assim. Eu pinto, eu leio carta, eu faço computadores e eu produzo garrafas e eu pinto, sabe? São muitas potências. Como é que você organiza todas elas para não se implodir e para conseguir ir mais longe em cada projeto, sabe? Às vezes você vai... Esse ano eu vou dar conta de um projeto ou 2 projetos que consigo conciliar concomitantemente. Eu não preciso dar conta de 10 ao mesmo tempo, porque algum deles vai ficar com menos nutrição. E aí eu acabo dispersando a minha energia por esses 10 projetos, quando eu poderia tá focando em 2 e fazer muito bem esses 2 esse ano ou nesse semestre, e aí no próximo semestre eu vou incluindo mais um, e aí eu vou lidando com as minhas potências de uma maneira mais equilibrada, sabe? E mais efetiva também, até, tá? Outra coisa, nem tudo que você sabe e faz muito bem vai servir para trazer dinheiro. Algumas coisas vai ser só por prazer, sabe? Você com você ali. Então, inclua mais dessas coisas no seu cronograma semanal, entendendo que aquilo ali é o seu momento de descarrego, é o seu momento de conexão interior, mas não necessariamente isso vai ser para te gerar dinheiro ali na frente, sabe? É o seu momento de paz. Isso é muito importante para você, tá? Por ser uma pessoa muito agregadora, precisa tomar um pouco de cuidado, tá? Com limites. A gente já falou isso lá do início, né? Onde eu tô flexibilizando demais, tanto o meu tempo quanto os meus saberes, e aonde eu preciso delimitar um pouco melhor os meus limites, para que não me atropelem, para que não abusem da minha boa vontade e disso tudo que eu tenho a oferecer, sabe? E aí você vai fluir muito melhor em relação à sua prosperidade, à abundância, com mais equilíbrio, sabe? Sem desespero de querer abraçar o mundo da noite pro dia, a todo custo. Trazer mais essa energia do pai aí, né? Não sei como é a sua relação com seu pai, mas às vezes a gente precisa ressignificar algumas coisas que nos foram dolorosas, ruins ou ausências, para que a gente possa usufruir daquela energia, daquele arquétipo de uma forma melhor, e não sob o olhar da dor. Entendeu, Libra? Ou sob um olhar de apequenar, né? Ai, meu pai não serviu para nada, ou nunca nem vi, ou, enfim, foi o ó, né? A gente sabe que tem muitas situações entre pais e filhos que são muito desafiadoras. Eu não digo para você trazer essa pessoa de volta para sua vida, mas eu digo buscar caminhos de deixar morrer essas dores e ressignificar, sabe? Transmutar isso a seu favor, não é pelo outro, é por você, meu amor, para sua liberdade e para você conseguir ancorar melhor essa energia, esse arquétipo em você. Porque se eu vejo meu pai ou a minha mãe como pequeno, eu que vim depois sou o quê? Você nada, né? Ou se eu vejo eles grande demais,
a mesma coisa. Não tá no equilíbrio. Nossa, mas eu nunca vou chegar lá. Primeiro, quem disse que você tem que chegar lá? Quem disse que você tem que ser igual? Quem disse que o seu caminho é o mesmo? Não é. Não é. Mesmo que você vai chegar no mesmo patamar de reconhecimento, sei lá, profissional, se o seu caminho profissional está indo na mesma direção, vai ser diferente. E vai ser tão incrível quanto, entende? Então, de trazer essa consciência de que você já sabe como, quando e porquê alcançar o seu sucesso, reconhecimento, inclusive financeiro, sabe? A sua liberdade financeira da melhor e mais elevada maneira, sem precisar repetir os caminhos do seu pai ou da sua mãe, sem precisar tentar se emparelhar, porque você não tem que provar nada para ninguém. Você é livre para ser quem você veio ser, quem você é, viver a sua essência e a sua verdade, sabe? Que você já honra os caminhos e a trajetória deles da melhor e mais elevada maneira, as escolhas deles da melhor e mais elevada maneira, sem precisar trilhar o mesmo caminho, ok? Que você tá livre, amor, tá livre, e veio cheio de potência e multiplicidade justamente para trabalhar tudo isso criativamente, trabalhar o seu caminho e a sua caminhada criativamente, sem o peso de ter que alcançar ninguém. Não, vai botar papai e mamãe aqui, ó, na tua frente. São pessoas como você, sabe? Tem uma música, né, do Legião Urbana, que fala, enfim, que os nossos pais são pessoas como a gente e estão aqui aprendendo. Então eles têm um monte de coisa maravilhosa, nos ensinaram um monte de coisa maravilhosa, outros um monte de craca, e a gente não tem que seguir nas cracas deles, entendeu? E nem tentando alcançar. Eles vieram antes. Não tem que alcançar nada, você tem que alcançar você, o seu caminho, a sua trajetória, a sua forma, que é perfeita e que pode, mesmo sendo perfeita, ser desenvolvida a cada momento da melhor e mais elevada maneira, mas sem precisar alcançar ninguém, meu amor. Tá bom, Aninha? Epa, lelê, hein? Tique-tique-tique. Vamos lá. Casa número 7. Casa que fala dos seus relacionamentos. Como é que você funciona diante do outro, né? Da relação, seja ela afetiva, seja ela profissional. E aí temos aqui carta de Ogum, carta do cavaleiro. Para quem é do axé, carta de Ogum, né? Falando assim... Cara, ainda voltou, veio essa carta, mas voltou aqui para casa 6, falando assim, não tenha medo de ser pioneiro ou pioneira, tá? Porque é para isso mesmo que tu veio, kkk. Tá bom, amor? Voltando lá para casa 7. Bom, você é fogo, né, meu amor? Então precisa, assim, ter um negócio de um fogo, mas também é calmaria. Às vezes é até difícil de entender, né? Um pouquinho de namastê e um pouquinho de se fuder. É isso, entendeu? No momento, eu vejo librianjos aqui encontrando um caminho de leveza, um caminhar mais tranquilo. Alguns um pouco parados nessa área afetiva, assim, meio que... Eu até quero alguém, mas eu tô aqui em cima do meu cavalo, vendo a Seara que se apresenta para ver se eu vou descer ou não do meu cavalo, então cuidado, tá? Com talvez essa fuga, essa necessidade de se manter nesse lugar mais alto, por medo de descer e ver o que vai sentir, se vai se machucar de novo, porque, né, já carregou bastante coisa até aqui. Então isso aponta para um cuidado com as emoções, né? O que é que ainda está aí nesse coração te mantendo no medo e nesse lugar de se distanciar do amor, do afeto, das relações. Outros aqui que estão em relações, estão numa certa zona de conforto. O único ponto de atenção não dá para ter Libra e não ter desejo.
Então, cuidado para essa relação que está estabelecida não entrar numa zona de conforto desconfortável, passiva, sabe? Ah, é isso aqui que tem para hoje, então eu vou ficando, e aí... Ah, se amanhã aparecer alguma coisa melhor, eu vejo se eu quero isso, sabe? Um cansaço, assim, E meu amor, talvez você precise comunicar melhor o que é que está faltando, o que é que, né, pode apimentar, o que é que pode pôr um pouco mais de fogo nisso que, né, já que já tem uma estabilidade, uma segurança aqui dentro dessa relação, como é que a gente atualiza ela, sabe? Como é que a gente mantém esse fogo aceso? Porque, principalmente relações de longa duração, ou relações que começaram muito lá novinhos e a gente tá casado ou tá junto ou namorado há muitos anos ou teve outras poucas experiências, sabe? Tendem a entrar nessa zona de morno, sabe? O morno pro frio. E isso não é bom pra você. Na verdade, não é bom pra ninguém, né, gente? Esse desejo, ele tem que estar sempre sendo alimentado. Essa energia sexual, que é também a sua energia de vida e energia criativa, ela tem que ser movimentada. Então, entender quais são os mecanismos do casal para manter esse fogo aceso, entendeu? Não é responsabilidade só do seu parceiro, não, ou da sua parceira, não. É dupla, ou trio, né? Enfim, quantas pessoas forem aí. Mas é corresponsabilidade mesmo, sabe? Ai, vou falar nada, porque eu já falei, não teve nada. Então, se você já falou e nada mudou, talvez seja só isso que a pessoa tenha a te oferecer. E aí você tem que avaliar o quanto vale a pena você permanecer, já que é só isso que ela tem a te oferecer e você precisa e deseja mais, ou escolher ficar e assumir, não, só isso aqui pra mim tá ótimo. Então não ainda assim não deixar esse foguinho apagar. Se é com esse foguinho que você quer viver, bora manter ali de vez em quando, botar uma varetinha. Uma varetinha de madeira, entendeu? De vez em quando vou botar uma vareta maior, uma vareta menor. O que você pode fazer aí para movimentar um pouco mais a sua relação, tá? Nem só de comunicação vive, a comunicação ela é muito importante e talvez precise ser um pouco mais assertiva, parar de esperar que o outro adivinhe, tá? Se o outro não é evidente, ele não vai adivinhar, tá, meu amorzinho? Então, vai falar, vai se comunicar, mas também ações, sabe? Propostas. E aí, bora passear, bora, sei lá, coisar em lugares diferentes, sabe? Ai, gente, coisa só dentro de casa. Ah, então vai para um hotel, sabe? Vai experimentar a vida. É assim que a gente dá sabe, reaquece. Tá bom? Então tá bom. Acho que ainda tem mais alguma coisa aqui, mas ao longo da leitura a gente vai vendo. Casa número 8, casa que fala do renascimento, né? O que você já tá pronto para olhar agora em maio? Lembrando que a nossa leitura é de maio. Antes de falar essa carta, eu quero saber se você já deixou seu like, porque é a sua energia de troca aqui no canal. Quero agradecer as doações que já estão acontecendo pelo Pix aqui que eu coloco na descrição. E me conta de onde que você está me escutando, me vendo, me lendo, que eu gosto muito de saber e de trocar. Esse canal é um canal novo, né? Então a gente está construindo ele juntos. Me fala se você gosta dessas leituras que são um pouco mais longas. Vamos ver se até o final desse mês eu já consigo trazer outras formas de leitura que são um pouco mais compactas. E aí a gente vai construindo esse canal juntos, tá bom? E no final eu vou trazer um download, né, uma frase para você ir ativando ao longo do seu mês,
tá? Para potencializar tudo isso que a gente viu aqui e a sua caminhada. E aí vou pedir para você colocar também, mas fica até o final, tá bom? Bom, vamos lá. Casa da Torre, carta da Torre na casa 8, dizendo assim, olha, algumas coisas que estão lá no seu calabouço, no campo do inconsciente, precisam ser acessadas. De que forma você acessa isso? Terapia. A tradicional, talvez ela demore um pouquinho. Se você já faz, talvez você já tenha começado a acessar esses conteúdos, tá? O que é maravilhoso. É isso mesmo, manda ver, segue em frente. Terapias energéticas, então, Theta Healing, que eu trabalho, se você quiser conhecer, venha. Mesa siriana, o próprio Reiki, às vezes dá uma liberada aí nos conteúdos. Mesa radiônica, tá? Que pode te ajudar aí a lidar e trabalhar esses conteúdos que estão no inconsciente, para quem ainda está no campo do inconsciente, mas que estão atravancando aqui o seu crescimento e a sua conexão até com a sua espiritualidade, com a sua verdade, sabe? Te trazendo uma sensação de... É como se em algum ponto tivesse uma descompensação, sabe? Aí talvez você esteja tentando compensar carregando as pessoas aí nas suas costas. Tá compensando da maneira equivocada, sabe? Esse buraco, essa falta. Então, vai olhar aí para o que está encaixotado, o que foi talvez até bloqueado mesmo, a respiração circular, o renascimento, aí na sua cidade, se você conhece... ou pode buscar aí na sua cidade. Se você é daqui do Rio, eu tenho um grupo toda terça-feira, 20 e 30, de respiração circular, que é para trabalhar esses conteúdos inconscientes. Não é terapia, mas é terapêutico, sabe? E aí você libera de uma maneira muito mais gentil esses conteúdos do inconsciente e vai trazendo mais leveza, mais centramento, mais foco no seu dia a dia. Certo? Só que você só vai conseguir... O chamado aqui você precisa fazer essa escolha desse movimento. Já está há tempo demais, sabe? Talvez até alimentando de uma maneira inconsciente, óbvio, esse vazio, essa ausência, essa falta que está aí dentro. Por talvez... medo do que vai encontrar, por talvez receio de não vou dar conta do que vai vir. Se tá vindo agora em maio, é porque você já tá pronto, sabe? Para deixar aí, Libra. Então, experimenta se apropriar, se apossar e se autorresponsabilizar por essa mudança, para você sair do outro lado da onda, sabe? Tá preso há muito tempo aí nesse lugarzinho, e aí tá se impedindo a sua própria expansão, inclusive financeira, tá? Casa número 9, casa que fala dos estudos de longa duração, cursos, workshops, coisas que vão te expandir, talvez fale de viagens, e aí temos aqui a carta da cruz. Bom, um chamado muito forte da espiritualidade aí. Se você se você não desenvolve aí sua mediunidade, por exemplo, talvez seja boa agora em maio começar a procurar um lugar, não necessariamente para botar branco, nem nada disso, mas para tomar uns passe, ir na igreja, né, naquilo que você de acordo com a sua fé, aí você buscar esse espaço, esse lugar, mesmo que seja um lugar na natureza, para se conectar. E aí começar a estudar mais sobre a sua própria fé, sabe? E talvez expandir para outras, para entender se talvez você só está seguindo um caminho que te foi proposto inicialmente pela sua família, ou se de fato é esse caminho que te faz sentido, se de repente você quer somar, sabe, conhecimentos e fontes espirituais ou espiritualistas, e aí você criar a sua própria espiritualidade, a sua própria forma
Lembra, não tenha medo de ser pioneiro, entendeu? Outra coisa boa para estudar é esse equilíbrio entre o dar e o receber, o equilíbrio entre o campo material e o campo espiritual, sabe? Nem só de espiritual vive-se o homem, nem só de carne e terra vive o homem. Então, coisas e workshops e cursos e imersões que vão te fazer essa conexão de uma maneira equilibrada, sabe? Dessa cruz aqui. Para alguns aqui, estudar o que é sucesso. O que é sucesso? Sucesso para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Esse estudo aqui é muito específico para você que tá naquele lugar que a gente falou lá, de tentar alcançar o seu pai ou a sua mãe aí na parte profissional. Se você está seguindo, né, a trilha ali, a caminhada, a mesma profissão, entender que às vezes o sucesso que é para ele não vai ser o mesmo que é para você. E que tá tudo bem, tá tudo certo, sabe? Então expandir a consciência sobre o sucesso é a boa agora de maio também, ok? Cuidado muito com as reclamações mentais, cuidado com o campo mental. Cuidar da sua espiritualidade vai te ajudar a trabalhar o seu campo mental e vice-versa. Quanto mais eu cuido do meu campo mental e emocional, melhor eu cuido da minha espiritualidade, tá? É um campo de retroalimentação mesmo. Então vai cuidar da cabecinha, ok? Casa número 10, casa que fala da sua missão de vida, da sua vocação, né? O que você vai fazer aqui nessa terra. E aí temos aqui, agora em maio, né? O que faz parte da sua missão, o que está posto para você agora em maio. E aí temos aqui a carta do homem, trabalhar o racional, né, amor? Muito querer, muito desejo, às vezes pouca ação. Fica um pouco no campo das ideias e demora muito, porque fica ali matutando. Às vezes a gente precisa, botar um prazo nas coisas, sabe? Isso ajuda a gente a tirar os sonhos do campo dos sonhos e transformar em metas, entendeu? Então, prazos, montar cronogramas, isso vai te ajudar ali a se organizar melhor com os seus desejos, com aquilo que você ama, com todos esses milhares de quereres, priorizar o que a gente já veio falando. Então é a pedida para você agora em maio, colocar, entender o que é prioridade de verdade, o que você gostaria muito de fazer agora, mas talvez fique para um segundo momento, segundo semestre, ou até para o início do ano que vem, entendeu? Entender que não dá, você só tem 2 braços e 2 pernas, não dá para abraçar o mundo. E que essa organização pode ser afetiva, não precisa também ser ferro e fogo, entendeu? Não precisa ser guerra. Você pode trazer essa força do masculino, mas harmonizando com o feminino, entendeu? Com a sua energia feminina, que independe do seu gênero. Tá? Para que você possa ter tranquilidade no processo de organização, de retomada de si, de organização dos seus sonhos e transformando em metas, ok? E aí isso vai te ajudar a organizar também o seu financeiro, olhar mais para o dinheiro, para você conseguir se organizar melhor, saber o que está entrando, o que está saindo, aonde está saindo mais dinheiro, o que eu posso ajustar aqui nas minhas finanças, no que está saindo, com o que está entrando, para eu poder fazer com que o dinheiro trabalhe para mim e não o contrário, sabe? Ficar sempre ali correndo atrás do dinheiro. Ok? E até para você, talvez, identificar algumas potências que você não está ainda monetizando e que poderia estar de maneira tranquila. Não mais uma coisa para você
Se sobrecarregar, lembra da sobrecarga, não precisa. Realmente, identifiquei isso aqui. Ouvi alguém fazendo isso aqui, me sintonizei, achei que aquilo ali também, é um bom caminho profissional para mim, ou um bom caminho de renda extra, por exemplo. Então, em que momento eu posso ou não oferecer isso para o mundo? Ok? De maneira equilibrada, vou trazendo a consciência que você sabe fazer isso tudo com graça e leveza, com prazer, com tranquilidade, sabe? Contemplando cada conquista, cada passo, cada movimento de organização, tá? Casa número 11, casa que fala que somos seres coletivos e como é que a gente ajuda no coletivo. Carta da Ursa falando assim, se ajuda quando você se materna, porque aí você se dá tudo que você fica buscando aí nos outros e para de cair nos contos do vigário. Já a primeira parte aí, tá? Segunda coisa, quando você se entende como essa pessoa que gosta de ajudar, talvez eu esteja falando com alguns curadores aqui, mas é importante saber colocar os limites. Então você ajuda no coletivo quando você fortalece e não quando você faz pelo outro. Entende a diferença? Vai lá, fulano, você consegue andar, consegue pegar um ônibus sim, vai lá, eu tô aqui com você, se você precisar eu vou com você da primeira vez. E depois, igual a minha mãe fez quando eu comecei a andar de ônibus, quando eu fui tirar minha carteira de trabalho. Eu acho que eu tinha, sei lá, meus 15, 16 anos. E não sabia muito assim, nem onde era o lugar, nem como é que sim, como é que não. Ela me deu a documentação, me deu o dinheiro e falou, vai. Eu falei, mas como é que eu vou que eu não sei? Ai, Jesus, ai, aquele medo se treme todo, não, fui. E depois a gente volta grandona, falando, caraca, eu consegui, eu fui sozinha e deu certo, papapá, entendeu? Se a minha mãe vai junto, ia ser bom, ia ser muito bom, mas eu não ia voltar com essa sensação, a sensação seria outra. Entendeu a diferença do que é ajudar e fortalecer e do que é fazer pelo outro? Tem essa diferença aí. Então, que você saiba como, quando e por que encontrar a justa medida no dar e o receber, no potencializar as forças do outro através da confiança na força do outro e não do fazer pelo outro ou do carregar o outro nas costas. E aí eu tô falando de família, e aí eu tô falando de amigos, e aí eu tô falando do meu campo profissional também, tá bom? Eu ajudo no coletivo quando eu não me escondo também, tá? Quando eu não entro em reclusão. A reclusão, ela é importante em vários momentos da nossa vida, né? O tempo de respiro, o tempo de autoanálise ali e tal, pra gente se reestabelecer, mas a reclusão só como válvula de escape ou eu enveredar ali numa depressão, numa melancolia, aí talvez eu precise buscar um pouquinho outras ajudas, ajuda psiquiátrica, psicológica, para eu poder sair desse lugar, que não é bom nem para mim, nem para ninguém que está no meu entorno, tá? E também no sentido de esconder-se, né? Esconder quem você é, esconder as suas potências, as suas potencialidades, a sua magia, tá? Você consegue ajudar mais e melhor quando você se assume perante você mesmo e consegue nutrir tudo isso que você é da melhor maneira e se assume também diante do mundo. Eu vou te trazer a consciência de que você já sabe como, quando e por que fazer isso. Com graça, leveza, tranquilidade, da melhor e mais elevada maneira, no tempo certo das coisas, respeitando o seu tempo divino de fazer as coisas, tá? Casa número 12, casa que fala da saúde. Mais uma vez aqui, ó, o guiazinho, como veio Mirabel no início da sua leitura, minha gata, querendo participar da sua leitura. Temos a carta do cachorro aqui, dizendo assim, tem uma guiança bem forte, que te conduz na sua vida, assim, então se você não conhece, não sabe, ou não tem essa conexão com nenhuma entidade, nenhuma religião, enfim, Deus,
Talvez seja o momento, tá? Dessa busca, desse reencontro com a sua espiritualidade, seja ela qual seja, tá? Isso vai trazer paz, isso vai trazer centramento, isso vai trazer equilíbrio, isso vai trazer leveza para sua vida e para sua caminhada. Isso vai fortalecer os seus afetos, tá? Não vejo maio sendo um mês de muitos desafios na saúde, mas esse convite, sabe? Talvez aí conhecer um pouco o povo cigano, se você caiu aqui nessa leitura, sabe? É o mês do povo cigano. Se permitir experienciar. Eu adorava. Eu sou um bandista, né, hoje, mas eu fiz primeira comunhão, eu quase crismei, aí na crisma eu entendi que aquilo ali não era para mim, e aí fui buscar outras coisas, sabe? Mas eu ouço um ponto da mesma maneira que eu ouço um louvor, da mesma maneira que eu ouço uma oração. Por que, gente, que eu vou me fechar numa coisa só e achar que só aquilo ali é a verdade única, sendo que tem tantas coisas maravilhosas em tantas outras fontes, entende? Então, não se apequene, sabe? Se permita expandir-se essa reconexão, inclusive, com a sua ancestralidade. Que talvez você ache que é uma coisa e na verdade é outra. Que talvez tenha te sido... Bom, os povos originários tinham uma conexão absurda com a natureza e hoje a gente se desconectou. Porque a gente foi colonizado. A gente foi invadido, a gente foi roubado, a gente foi dizimado, né? Então, muitas coisas se perderam. Então, talvez essa fé que você pratica hoje não seja a única possível. Olha que legal, a gente abrir essa perspectiva. Não estou dizendo que você vai mudar de religião, nem nada disso, amor. Você faz conforme o seu coração sabe pedir, mas tenta não se fechar. Se fechar para você, Librianjo, não é bom. É claustrofóbico, é sufocante, chega a dar e é realmente limitador da sua própria magia e potência e medicina, sabe? Todos somos medicina, todos. Às vezes vem alguém falar com você, você tem uma palavra certa, uma sabedoria que você nem sabe de onde vem. Da onde que vem isso, amor? Da tua ancestralidade, entendeu? Coisas que a gente traz, são presentes que a gente traz da nossa ancestralidade. E se a gente se limita, se a gente se apequena, se a gente se fecha numa única... Vem Mirabel aí de novo. Com licença, senhora, que eu tô fazendo leitura para Libra. Ele já entendeu que tem que entrar em contato com a espiritualidade, com o guia. Tá? Se você gosta, né, ou se identifica, ou poxa, sempre quis de repente dar uma olhada no xamanismo, por exemplo, vai olhar o cachorro, vai olhar o urso, são os animais que saíram aqui, vai olhar a medicina do cachorro, do gato. Qual é a medicina do gato que está querendo entrar loucamente aqui na sua leitura? Entendeu? O que o gato quer falar com você? Sabe? Que medicinas são essas que podem revelar sombras que já podem ser trabalhadas, revelar a luz que você de repente está deixando brilhar pouco, que poderia estar brilhando a beça, sabe? E te fortalecendo e te conduzindo de uma maneira mais delícia no mundo. Porque você é essa pessoa delícia, sabe? Então não se apequene, não se encaixote, tá bom? Casa número 13 é a síntese, né? Você é esse puto desse coraçãozão aqui, amor, sabe? Você tem um coração imenso, só precisa cuidar dessas coisinhas aí do passado, da relação com os... Tá vindo muito a figura masculina, né? Então, o seu pai, relações afetivas passadas que ainda estão te mantendo em lugares que não são legais para você, que você já sabe que não tá bom.
mas que ainda está aí segurando por algum motivo, por honra, por amor, seja o que seja, sabe? Expandir-se cada vez mais, expandir esse coração, expandir a sua sabedoria, sabe? Deixar Oxalá, deixar o sol, deixar Deus conversar com você através do seu coração. O Deus do seu coração, no qual você acredita, o divino no qual você acredita, sabe? Para te ajudar nesse processo de retomada, de organização da melhor maneira e deixar esse coração expandir, porque quando esse coração se expande, você expande tudo na sua volta, você expande as pessoas, você expande o financeiro, sabe? É muito maravilhoso. Então maio tá dizendo assim, vamos embora, expandir, vamos sair dessa torre aí, dessa clausura e vamos reconstruir de uma maneira mais elevada esse eu, vamos reconstruir essas emoções, vamos reconstruir aqui esse corpo, talvez, sabe? Sem sacrifício, sem precisar de se sobrecarregar e de se martirizar aí no caminho, sabe? De maneira leve, de maneira prazerosa, gostosa, simplesmente atualizando o seu sistema, meu amor. Atualizando a todo instante da melhor e mais elevada maneira. Certo, Libra? Bom, espero que essa leitura tenha feito sentido para você, que você receba aí uma chuva de amor incondicional, que venha assentando todas essas consciências, que sejam cura para você, todas essas cartas, toda essa leitura, a todo e qualquer momento que você acesse esse vídeo, que ele possa ressoar com o seu momento da melhor e mais elevada maneira. Certo? Se você não deixou seu like, deixe seu likezinho. Essa é a nossa energia de troca aqui pelo canal. Se você sentir de encaminhar esse vídeo para outros librianjos, vai ser muito bem-vindo, porque quanto mais você compartilha, quanto mais você deixa like, mais o YouTube entende que esse conteúdo é válido, é interessante para outras pessoas e aí ele distribui de uma forma melhor. Certo? Um beijo grande e até a sua próxima leitura. Axé!